Fala traders, beleza? Galera, a aula de hoje, onda 1 complexa, galera. Uma aula que vocês estão pedindo bastante. O que é onda 1 complexa? Galera, uma onda 1 complexa não é nada mais nada menos que uma onda 1 inacabada. Uma onda 1 incompleta que se perdeu no meio do caminho e nos está projetando possivelmente um novo alvo. O que eu quero falar com isso? Galera, para a gente ter uma onda 1 complexa, a gente primeiramente tem que ter uma onda 1, certo? Uma primeira onda 1, uma onda 1 principal, certo? E o mais importante, galera, o mercado já tem que ter nos dado o nosso alvo. Ou seja, automaticamente para ele nos dar um alvo, ele já vai ter que ter testado a retração da onda 1, certo? Porque a gente só vai ter um alvo projetado quando a gente tem um teste de retração, certo? Antes do teste de retração, não tem como a gente projetar alvo. Então, galera, a onda 1 complexa é uma onda 1 que ela se perde, vamos dizer assim, aqui no meio. Que ela não vai cumprir o alvo, certo? Por inúmeros motivos o mercado pode ter. Por algum, vamos usar esse exemplo aqui da alta, né? Que a gente está, por algum vendedor está tentando travar o mercado colocando para baixo, ou simplesmente por este comprador aqui tá tentando aí acumular mais lote, né? Então o mercado fica aqui possivelmente aqui trabalhando, certo? Antes de chegar lá. Porém, galera, a gente tem um ponto bem importante, que a gente só vai considerar onda 1 complexa quando o mercado nos dá novo topo, certo? Este é o topo da nossa onda 1, certo? A gente só pode considerar uma onda 1 complexa quando o mercado nos dá um novo topo, não cumpriu o objetivo. Ó, o mercado aqui nos dá um novo topo, certo? Ele não cumpre o objetivo e, mais importante de tudo, que antes de procurar uma onda 1 complexa, devemos procurar a retração da nossa onda 3. Temos uma possível onda 3 no mercado, certo? Que é essa daqui. Uma possível onda 3. O mercado começa a cair, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de considerar uma onda 1 complexa é considerar a retração da onda 3. Se o mercado, porventura, perde a retração da onda 3, aí sim a gente vai considerar isso tudo aqui como uma onda 1 complexa e vai estar buscando a retração deste movimento, certo? Então não esqueçam, a gente precisa, o que é? Vamos de novo, o que é uma onda 1 complexa? É uma onda 1 que não cumpre o alvo, certo? E automaticamente, para nos dar um alvo, ele já tem que ter testado uma retração de onda 1, beleza? Ó, onda 1, correção, testou, começou a responder, perfeito, eu já tenho o meu alvo. Meu alvo é aqui em cima. Porém, nesse meio do caminho, o mercado se perdeu, começou a cair, começou a voltar demais. Então, nesses casos que a gente vai considerar onda complexa. Por quê? Porque automaticamente ele fazendo isso, ele vai nos dar um novo topo, nos deu um novo topo, ó, o mercado possivelmente está dando um start de onda 3. Por quê? Por causa da aula da onda 3 que a gente já viu, que é quando perde linha de tendência, da onda 2, quando perde a retração da onda 2 e nos dá o start da onda 3, perdendo o topo mais ainda, o mercado está indo. Porém, nesse meio tempo, o mercado não cumpre alvo total e é importante, galera, se o mercado nos der esta onda 3 cumprindo o seu alvo, tampouco vai nos interessar. Ó, por exemplo, se ele rompe aqui a retração e a linha de tendência, não nos dá um topo acima, vem aqui, testa a retração da onda 3 e vai cumprir alvo de onda 3, mas não cumpre alvo total, a gente está considerando nessa volta aqui, claro, a gente está considerando também os fractais para estar pegando o resto do trade, certo? Mas o mais importante é a gente estar considerando essa retração de onda 3. Se o mercado está perdendo essa retração de onda 3, aí sim, ó, porque olha o nexo, galera. O mercado está subindo, o mercado já cumpriu um alvo de onda 3, o mercado só falta cumprir o alvo total. O mercado não precisa mais de nada para cumprir o alvo total. Por que ele está voltando?
Ou é porque o player quer acumular mais lote, ou é porque tem alguém botando contra. Então a gente precisa ver aonde que é a nossa defesa desse nosso ciclo atual. E não vai mais ser na onda 1. Esta primeira onda 1. Se o mercado nos deu um novo topo, aí vamos para os pontos que sempre tem que ser respeitado para a gente estar podendo avaliar uma onda 1 complexa, né? O topo perdido, né? Um novo topo e a retração da onda 3 perdida. Perdeu, te deu um novo topo, perdeu a retração da onda 3 e não buscou o alvo total, aí sim a gente está considerando a nossa expansão inteira como uma onda 1 complexa e está procurando a expansão deste movimento, certo? Para estar acreditando aqui em um mercado altista cumprindo um novo alvo, beleza? E lembrando que, claro, se o mercado perde aqui, o mercado é vendedor. Mas não estamos mais considerando esta retração de onda 1. A gente está considerando a retração da onda 1 inteira, a onda 1 complexa, beleza? Acho que ficou claro, certo? Galera, eu separei aqui. Isso é mais um ponto importante de eu falar. Ela não acontece sempre. Não procurem sempre. Isso pode estar tendo uma dificuldade. Vocês podem estar tendo uma dificuldade se vocês estiverem aí procurando ela em todo lugar, beleza? Não procurem ela em todo lugar. Elas não acontecem com tanta frequência. Eu procurei aqui no índice no dólar mais recentemente. Peguei no dólar 2 exemplos de onda 1 complexa, que teve o seu alvo cumprido após a onda 1 complexa, e uma com perca de onda 1, que virou o mercado por perder uma onda 1 complexa. No índice é a mesma coisa, eu procurei aqui uma de perca de onda 1 e o mercado virando, né? O mercado virando a tendência. Uma que testou a onda 3, lembra que eu falo para vocês? Ó, o mercado vem, aí ele te dá um novo topo, certo? Aí, antes de tudo, a gente tem que procurar a retração da onda 3. Aí o mercado testa a onda 3 e vai lá. Antes da gente estar considerando tudo isso daqui como uma onda 1 complexa. Então, coloquei um exemplo assim só para estar ficando mais fácil visualmente. E coloquei uma propriamente dito de onda 1 complexa, que ele te dá um novo topo, não cumpre o alvo total, vem testar nova onda 1, né? Nova onda 1 complexa, para estar indo buscar o seu alvo, beleza? Então, galera, vamos começar aqui pelo dólar. Deixa eu colocar aqui no primeiro exemplo, onda 1 complexa. Olha só, aqui nesse exemplo, galera, a gente tem aqui essa significativa, certo? Daquele ciclo de baixa ali, beleza? A gente tem essa significativa. A gente tem aqui o mercado rompendo neste momento com barra vermelha. Olha que rompimento bacana que o mercado nos dá, certo? Uma barra vermelha. E vem aqui nos dar um possível teste, aonde a gente tem esse primeiro fractal, certo? Para estar buscando este alvo, que a gente não estaria encerrando, porque é um alvo muito pequeno. Um alvo aí de 19 pontos, 18 pontos, e o mercado nem chegou, certo? Quem operou buscando este fractal aqui era melhor posicionado, ainda mais porque o mercado perde o fundo daquele fractal que a gente trabalhou antes, ou seja, invalida aquele fractal, diz que ele está vindo buscar um pullback mais expressivo. Buscou um pullback mais expressivo? Beleza, agora a gente vai de novo. Ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 1, ponto 2, ponto 3. Esses são os nossos alvos, certo? O mercado rompe a significativa aqui de baixa, vem, testa um fractal, não busca o alvo nem do fractal e não busca o alvo do total, certo? Então, assim, eu dei o exemplo quando o mercado já está na tendência de onda 1, onda 2, onda 3, e vou estar dando exemplo para vocês agora no rompimento de uma retração significativa, beleza? Ó, temos aqui uma retração significativa, temos o mercado rompendo essa retração significativa, certo? Nos dando um fractal, independente se esse ou esse maior, independente, galera, o mercado nos dando um fractal, cumprindo ou não um fractal, certo? Mas não cumprindo este nosso alvo total, ó, cumprindo este nosso alvo total, se o mercado não cumpre esse nosso alvo total, a gente pode sim estar considerando esse com aquelas regras.
novo topo, certo? E perdendo aqui, vindo testar possivelmente uma nova onda 1 complexa para estar indo buscar o alvo, certo? Lembrando que só por ela ser uma onda de inversão, sem ter o alvo completo, a gente já tem o direito de estar tendo a retração maior testada, que automaticamente vai ser a nossa onda 1 complexa, beleza? Então assim, galera, temos aqui o exemplo, o mercado testando fractal, não cumprindo o fractal, que a gente considera aqui no meio, e muito menos o nosso alvo total aqui embaixo do 100. Então o que a gente considera? No momento que a gente está com a posição aberta, ele não cumpriu aqui 30 pontos a nossa parcial. A gente estava com a nossa linha de tendência, o mercado perdeu a linha de tendência, a gente saiu do trade aqui com 15 pontos, beleza? Saímos do trade e o mercado começa a vir. Se o mercado perder uma linha de tendência, ele está te dando um pullback mais expressivo. E a gente vai pensar o quê? Eu estou numa onda de inversão. O mercado não cumpriu o meu alvo. Me deu um topo acima. Perdeu aqui a retração desta perna, porque ele poderia simplesmente testar a retração desse fractal e estar seguindo a tendência. Se ele perdeu esses 3 pontos que eu comentei no início da aula, ele está nos configurando o quê? Que tudo isso daqui é uma onda 1 complexa. E aí o que a gente vai fazer? Vai traçar a retração da nossa onda 1 complexa e o mercado vai vir aqui fazer um teste para nós. Ó, deu um teste, 2 testes em cima da difference da onda 1 complexa. Para aí sim a gente está tendo aqui entradas dignas novamente, com stop aqui de 9 pontos para estar buscando ponto 1, ponto 2, ponto 3 e poder estar surfando aí em torno de 57 pontos. Claro que foi buscar no gap do outro dia, mas a gente teria acabado o pregão aí com 41 pontos, mais ou menos. Ou seja, baita trade e, mais importante, baita leitura de onda 1 complexa. Certo, galera? Baita exemplo esse daqui do dólar. Vamos agora, galera, vamos para fixar bem, vamos para outra onda 1 complexa. E depois a gente vai para a onda 1 complexa do índice, para fixar bem, beleza? Essa onda 1 complexa, galera, eu coloquei esse cenário inteiro aqui, por quê? Para a gente ver que essa baixa aqui foi perdida, teve esse alvo aqui de onda 1, ponto 1, ponto 2, ponto 3, certo? O mercado vai lá, cumpre o alvo, a gente traça a nossa significativa, temos a significativa aqui no fundo, o mercado perde. No momento que o mercado perde, o mercado nos dá este primeiro fractal, certo? Nos dá esse primeiro fractal, a gente tem ponto 1, ponto 2, fractal, alvo e alvo parcial. Beleza? O mercado cumpre, nos dá um trade aí de 3 pontos de stop para 42 pontos de gain, trade mais de 1 para 10, quase 1 para 15. Temos a nossa significativa, temos aqui o mercado ponto 1, ponto 2 perdendo, tornando o mercado vendedor. Retração linda, 1, 2, 3, stop de 5 pontos para um alvo de 33, beleza? O mercado cumpre o alvo, a gente traça a nossa significativa, temos a significativa aqui nos fundos, temos aqui o mercado perdendo e aqui que entra a situação. O mercado perde, o mercado nos dá este pivô, nos dá ponto 1, ponto 2, ponto 3, porém o mercado não cumpre o alvo, vocês viram? Ó, onda 1, onda 2, aqui o mercado ainda nos dá uma perca de linha de tendência da onda 2, perca de retração da onda 2, nos dá uma onda 3, um fractal de onda 3, olha que bonito, 1, 2, 3 toque agulhando no fractal de onda 3, para a gente estar entrando, acreditando no alvo 1, 2, 3, que era justamente em cima do nosso alvo total, e o mercado não busca. Se o mercado não buscou o alvo total, o que a gente vai fazer? Primeiramente, certo? Não esqueçam, galera, primeiramente, deixa eu apagar tudo. Primeiramente, a gente teria essa onda 3, certo? O mercado estava nos dizendo que isso daqui era um fractal de onda 3 para ir cumprir o alvo de onda 3. Primeiro, a gente tem que reavaliar a nossa onda 3, porque o mercado pode estar fazendo apenas um novo teste para estar fazendo isso daqui tudo como uma onda 3 e tá indo cumprir o alvo. Certo? Não esqueçam, para traçar onda 1 complexa, tem que perder a retração da onda 3, certo? Então assim, primeiro era esse fractal, que
essa onda 3, né? Que o mercado dá trades aqui, ó, dá possibilidades de entrar, bem tranquilo, e um stop aqui de 4 pontos, 5 pontos, possivelmente pegando o nosso stop para quem entrou aqui, e aí sim, após o mercado perder a retração da onda 3, aí ele vai estar falando assim, agora ele se tornou uma onda 1 complexa. Por quê? Porque ele não cumpriu o alvo e perdeu a retração da onda 3. Então a gente vai estar puxando essa nossa retração para a nossa onda 1 complexa. E, galera, a onda 1 complexa não é nada mais, nada menos também, para de repente facilitar um pouco a leitura, que uma onda um pouco mais macro. Por exemplo, dentro da, vamos colocar aqui um pouco menor, dentro da nossa possível onda 1, onda 2, start de onda 3, fractal de onda 3, alvo de onda 3 que não foi completo, a gente tem uma onda 1 complexa, um cenário mais macro, nos dizendo assim, não, isso tudo é uma onda 1. Certo? Então, assim, lembram que o mercado tem cenários macros e micros. Uma onda 1 complexa não deixa de ser uma onda 1 de um mercado mais micro que não cumpriu o seu alvo. Basicamente é isso. E aí a gente vai procurar automaticamente alvos maiores. E aí o mercado vem, faz um ABC testando a nossa onda 1 complexa, e depois que o mercado faz um ABC testando a nossa onda complexa, só falta a gente entrar no trade. Barra vermelha ainda na região aqui, só falta a gente entrar no trade. E aí, mais importante, esse exemplo é muito bacana, porque o mercado aconteceu 3 vezes. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Temos aqui o nosso alvo aqui embaixo. Aí, novamente, galera, o mercado nos dá um fundo abaixo, porém, o mercado acaba o pregão e não cumpre o nosso objetivo. Não cumpriu. E ele acorda perdendo a retração da nossa onda 3. Perdendo a retração da nossa onda 3. Olha aqui. O que a gente vai fazer, galera? Considerar o quê? Isso tudo como uma onda 1 complexa. E aí o que a gente tem? Ponto 1, ponto 2, novos testes e nova entrada. E aí o mercado, vai lá e aí sim, ponto 1, ponto 2, ponto 3, cumpre o nosso alvo. Então prestem atenção, que bacana esse exemplo para fixar na mente o que é uma onda 1 complexa, galera. O mercado com este padrão, onda 1, onda 2, start de onda 3, alvo de onda 3 e não cumpre o nosso alvo de onda 3, consideramos tudo isso como uma onda 1 complexa. O mercado testa em ABC a nossa onda 1 complexa, nos dá o start da onda 3, vem testar o fractal da onda 3, exatamente como ele fez aqui, e não cumpre o fractal de onda 3. Não cumpre o alvo aqui embaixo. Aí o que o mercado nos diz quando ele perde a retração da onda 3? Léo, agora eu sou uma onda 1 complexa. Vocês estão entendendo? A gente teve 3 exemplos no mesmo exemplo. E aí o mercado sim, testa, e aí dá essa pancada aqui, ninguém entende nada. Vai lá e cumpre o alvo. O que ele teve de complexo, galera, nessa onda 1, ele teve de simples nessa onda 3. Mas o mercado é assim, o mercado não é perfeito, e esse exemplo é um baita exemplo para a gente estar entendendo de fato a onda 1 complexa, beleza? Galera, aqui no índice, o exemplo de onda 1 complexa que eu peguei para mostrar para vocês. A gente tem aqui, galera, novamente coloquei aqui o ciclo inteiro para a gente estar vendo o que? Esse alvo sendo cumprido perfeitamente, certo? Primeiro aqui, vamos colocar aqui a perca da significativa, né? Ó, o mercado perde a significativa da baixa, certo? Perde a significativa da baixa. Perdendo a significativa da baixa, o mercado vem te dar teste no fractal, certo? Testou o fractal, olha que coisa linda, olha que beleza. Primeiro ABC do mercado, onde é que está? Minha região, certo? Então, a gente tem aqui ponto 1, ponto 2, ponto 3, alvo parcial, ponto 1, ponto 2, ponto 3, alvo total. Stop aí de 100 pontos para estar buscando 600 parcial e 900 total, com stop de 100 pontos.
O mercado cumpre esse alvo inteiro, cumpre esse ciclo de alta, cumpre o ciclo de alta. O que a gente tem, galera, quando o mercado cumpre o ciclo de alta? Temos primeiro que medir, tem 2.800 pontos? Tem 1.800, então não vamos fracionar. Ponto 1, ponto 2, temos aqui ponto 1, ponto 2, esta é a nossa retração significativa. O mercado perde a nossa retração significativa, nos dá o que? Um teste na maior da onda de inversão, certo? Esta é a onda de inversão. Quando ele perdeu aqui a significativa, ele me diz que isso daqui é a minha onda de baixa. Vem, testa aqui o nosso fractal, ó, a nossa retração, desculpa, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Testa a nossa retração maior da onda de inversão e a gente tem um alvo, galera, ponto 1, ponto 2, ponto 3. E o mercado acaba por não cumprir. Quem considerou que cumpriu, beleza. Quem considerou que não cumpriu, estava tendo qual visão? Cara, eu tive uma onda 1, tive uma onda 2, tive uma onda 3. Ó, mais uma vez, a onda 3 sendo a mais rápida, né? E normalmente é assim. Onda 1, onda 2, onda 3 não cumpriu o alvo, me deu um novo fundo, perdeu a retração da onda 3. O que a gente tem? Onda 1 complexa. E aí o mercado testa a onda 1 complexa, olha que maravilha, 3 toques, para depois novamente nos dar aqui uma onda 1 complexa, uma onda 2 e uma onda 3 bem mais rápida. Beleza? Então assim, galera, normalmente quando o mercado tem uma onda 1 complexa, a onda 3 costuma ser rápida, por quê? Porque essa briga aqui vai acabar. Essa briga aqui vai ter definição, ou rompendo e tornando o comprador, que a gente vai ver isso, 2 exemplos, ou indo cumprir o alvo de fato. Então, galera, onda 1, onda 2, não cumpre o alvo de onda 3, perde fundo, perde retração de onda 3, volta para nos dar um teste na onda 1 complexa. Aí, esta é a nossa onda 1 complexa, e é complexa por quê, galera? Porque ela não é uma onda 1 normal, ela não é uma onda 1 simples, ela é complexa, ó, ela é complexa da gente entender, mas ela é fácil da gente entender ao mesmo tempo. Ela vem, dá 3 testes, range no começo do dia, que é sempre importante, posicionamento dos players, barra vermelha, barra laranja, essa barra laranja que agulhou, pô, caiu, cumpriu o alvo, beleza? Então assim, galera, de onda 1 complexa, espero que ficou bem entendida essa questão de quando vai cumprir o alvo, beleza? E por que e quando que a gente traça, por que acontece, quando e como que a gente traz, certo? Acho que ficou bem bacana, deu para pegar uns exemplos bem legais aí, um exemplo do dólar ali que matou tudo, né? 3 exemplos no mesmo. Então assim, galera, vamos falar primeiro aqui vamos falar da onda 3, da perca de onda 1, desculpa, depois a gente vai pro teste da onda 3. Primeiros, vamos para perca da onda 1 e o mercado virando, certo? Galera, esse ciclo altista aqui, a gente estava com a nossa significativa neste ponto. A gente tem aqui a onda 1, 1, 2, 3, tá? A gente tem a nossa onda 1, a gente tem a retração e a gente tem aqui a nossa onda 3, possivelmente, com o nosso alvo lá em cima. O mercado não busca. Tampouco, galera, o mercado nos dá um novo topo, certo? Ou seja, aqui nesse caso, não é uma onda 1 complexa ainda. Mas eu peguei esse exemplo porque, independente se o mercado tivesse me dado um topo aqui ou não, é a mesma coisa. A gente tem o quê? Que levar para o novo topo e esperar. Se o mercado veio fazer o teste, a gente tem a oportunidade de trades. Por quê? Porque ele tá testando uma onda 1 complexa. Porém, ele perde, galera. Acabou a onda 1 complexa, vira o mercado. O nosso ponto de virada de chave de onda 1 complexa é a retração da onda 1. É onde ele tem que respeitar. Perdeu significa que... Lembra que eu falei que a nossa onda 1 complexa, normalmente ela é onde estão trocando lote, está tendo uma briga ali para a onda 3 acelerar? Pois é, se o mercado respeita, ele acelera. Agora, se o mercado perde, ele tende a acelerar. Por quê? Quer dizer que possivelmente quem estava no controle, que era o comprador desse caso, está perdendo o controle. Se ele tivesse no controle, ele ia estopar os vendedores e o mercado ia acelerar. Se ele perdeu e o vendedor foi mais forte, o mercado vai acelerar no sentido contrário, porque agora é o comprador que vai estopar.
E aí aqui a gente tem um exemplo bem claro. A gente tem ele perdendo, temos aqui o primeiro fractal que o mercado nos dá, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Trade aí de 124 pontos de stop para estar pegando 915, entendendo a perca de uma onda 1 complexa. Beleza, galera? Vamos para outro exemplo de perca de onda 1 complexa. Aqui, olha só, galera. Aqui eu também peguei o ciclo inteiro para estar mostrando para vocês aí a leitura até a perca da onda 1 complexa. A gente tem aqui a retração compradora, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Mercado cumpre o alvo aí, stop de 7 pontos para buscar um alvo de 57. Temos a nossa significativa ponto 1, ponto 2. Ponto 1, ponto 2, a nossa retração significativa. Temos o mercado perdendo a nossa retração significativa, porém ele também perde a nossa retração compradora, certo? Nos dá aqui um teste no nosso primeiro fractal do mercado. Vai lá, cumpre fractal, vai lá, cumpre total. Stop aí de 6 pontos para estar buscando 48 pontos, beleza? Cumpre o ciclo. Cumpriu o ciclo, a gente vai fazer o quê? Traçar a nossa significativa. Ponto 1, ponto 2, temos a significativa aqui embaixo do mercado. Ponto 1, ponto 2, temos testes na significativa, certo? 1, 2 testes na significativa. E o mercado fazendo a mesma coisa. 1, 2 testes. Nos dá aqui o mesmo topo, né? Mas é a mesma coisa que eu falei para vocês. Se tivesse nos dado um novo topo aqui, ia ser a mesma situação. A gente estaria levando a nossa onda 1 para cá e estaria tomando a decisão em cima da retração. É assim que funciona. E aí o mercado vem, trabalha e é aquilo que eu comentei para vocês. Aqui é onde está a troca de lote. Basta saber quem vai ganhar, se é o comprador ou se é o vendedor. Chegou aqui, é óbvio que a gente vai estar operando na compra, porque a gente quer pegar o movimento inteiro, certo? Para pegar mais pontos. Se perder, não tem problema. Lembram que vai acelerar? Alguém aqui vai estopar, alguém aqui está trocando lote e alguém vai estopar. Se ele está trocando lote, tem alguém comprando, alguém vendendo. Alguém vai estopar. Se o comprador ganhar, o vendedor estopa. Se o vendedor ganhar, o comprador estopa. E novamente a gente tem um exemplo aqui do comprador estopando. E o mercado perdendo, tornando o vendedor, nos dando ponto 1, ponto 2. A gente tem aqui a nossa retração fractal da onda de inversão. E a gente tem ponto 1, ponto 2, ponto 3 parcial, ponto 1, ponto 2, ponto 3 total. Olha que bacana. Stop aí de 6 pontos para estar pegando um alvo total de 48. Apenas entendendo como que funciona. Que sim, alguém vai estopar. Se é o comprador, eu vou com ele. Se é o comprador que vai estopar o vendedor, né? Eu vou com ele. Se é o vendedor que vai estopar o comprador, eu vou com ele. E eu mostrei dois exemplos para vocês, exatamente iguais. Um no índice, um no dólar. Exatamente a mesma coisa. Ciclo comprado, troca de lote, teste na retração de onda 1, perca e o mercado virando. Então, galera, quando eu falo para vocês que o mercado é cíclico, que eu aprendi isso de tanto ver, de tanto ler o mercado, acreditem em mim, eu não falo nada porque o Léo quer, porque o Léo acha. É tudo o que se repete, beleza? Então assim, galera, vamos para o último exemplo, o exemplo do teste da onda 3, beleza? Este exemplo aqui, galera, é bem bacana. A gente estava numa grande baixa aqui, o mercado vira comprador, perde a retração maior de compra, certo? Perdeu a retração maior de compra. E galera, e prestem atenção que, olha só, a gente tem o mercado perdendo a retração de compra, certo? A gente tem aqui o primeiro fractal que o mercado nos dá, certo? E a gente tem ponto 1, ponto 2, ponto 3, o nosso alvo parcial, beleza? Por que que esse alvo parcial ele é diferente, galera? Por que que esse teste em onda 3 é diferente? Ele não é, por isso que ele está na ele tá na aula de onda 1 complexa, ele não está numa aula de onda 3. Galera, ele tem o mesmo mecanismo que uma onda 1 complexa. Essa onda 3 de onda 1 complexa. Vamos desenhar para ficar melhor. Onda 1, certo? Onda 2. Onda 3 testou, cumpriu o alvo, porém ela seguiu
e não cumprir o alvo total, nos configura que esta inteira é uma onda 1, é uma onda 3, desculpa, em um cenário um pouco maior, em um cenário um pouco mais macro. Então, por isso que, primeiramente, a gente vai estar esperando a retração dela para estar indo buscar o alvo. E se perder, aí sim a gente vai estar levando em consideração a nossa onda 1, certo? Então, assim, temos aqui o mercado cumprindo o alvo parcial, porém ele anda mais e não cumpre o alvo total. Beleza? Não cumpre o alvo total. Então, se ele não cumpriu o alvo total, cumpriu o alvo parcial e andou mais, o mercado pode estar me dizendo assim, Léo, na verdade, Léo, isso daqui eu não era um fractal de onda, de onda de inversão. No caso, um fractal de onda 3, né? Por quê? Porque a gente teria isso daqui como uma onda 1, onda 2, possível fractal de onda 3. Então, assim, se a gente tem aqui uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3 parcial e o mercado não cumpre isso daqui, o mercado está me dizendo o quê? Léo, eu fiz uma onda 1, fiz uma onda 2, fiz uma onda 3 e tô indo testar a onda 3 para estar cumprindo o alvo de onda 3 em ABC. Mas se eu perder, Léo, essa onda 3, a retração, pode estar traçando a tua onda 1 complexa, que é lá que eu tenho que decidir se eu vou virar comprador ou se eu vou virar vendedor. Então prestem atenção por que eu qualifico isso daqui como uma onda 3 na onda de inversão. Porque quando ele volta, ele me dá exatamente esse cenário, de que ele não cumpriu o alvo, que ele perdeu aqui, que ele cumpriu e mais do que o fractal, e ele vem me dar o quê? Um teste na onda 3. E aí a gente tem aqui 3 testes, beleza? 3 testes de onda 3, para a gente estar entrando bem bacana, beleza? Olha o ponto 1, ponto 2, ponto 3, a nossa expansão. Olha onde é que está. Está exatamente dentro. Olha aqui as duas linhas. Olha aqui o 100 e 127. Está exatamente dentro. Então prestem atenção que dê uma onda de inversão, dê um fractal de onda de inversão, o mercado nos dá o quê? Uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, um start de onda 3, um fractal de onda 3, para aí sim cumprir alvo de onda 3. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. E olha o que é o mais bacana, que o ponto 1, ponto 2, ponto 3, alvo de onda 3, está novamente exatamente dentro da nossa região de onda 1, ou seja, trade de mão cheia, certo? Stop aqui de 133 pontos para estar pegando 648 de mão cheia. Então assim, galera, Léo, e se o mercado tivesse perdido aqui, Léo, essa retração de onda 3? A gente estaria levando a nossa retração para a onda 1 complexa. E somente após perder a retração da onda 3 que o mercado estaria nos tornando esta onda 1 complexa, certo? Para a gente estar acreditando no mesmo movimento. Então assim, galera, prestem atenção nas regrinhas, é bastante fácil, com a prática fica muito mais fácil. Mas olha que legal, que bacana que o mercado fala com a gente, né? Pô, Léo, fiz uma onda 1, fiz uma onda 3, cumpri mais que o fractal da onda de inversão? Espera, que eu tô recuando e eu vou te falar se eu vou parar na onda 3 para te dar uma onda 1, uma onda 2, um start de onda 3, uma correção de onda 3 e um alvo de onda 3, ou, Léo, se eu vou te dar uma onda 1 complexa, porque eu vou romper a retração da onda 3 e vou te dar um teste na retração da onda 1 para ir possivelmente estar buscando um alvo em onda 1 complexa, beleza? Galera, espero que tenha ficado bem entendido, dei exemplos, de fato foram poucos exemplos, mas poucos exemplos produtivos. E por que poucos exemplos? Porque não é sempre que o mercado dá, então de fato que é bastante difícil achar. E galera, não esqueçam as dicas, as regras, anotem, porque não é para ficar procurando em todo local, certo? Espera o mercado te dizer que ele é uma onda 1 complexa. Não fiquem procurando por uma onda 1 complexa, certo? Tamo junto, até a próxima, valeu!